que procura, acha. Que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Tem alguém que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Dá um tchauzinho assim com a sua mão. Ou é a segunda vez que você vem, eu queria conhecer você. Temos aqui, lá no fundo, aqui, sejam bem-vindos. Lá, vocês são bem-vindos. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. É um prazer tê-los aqui nessa noite, a nossa casa, essa é a sua casa. A Igreja Batista Nacional Vinho Novo é um lugar de gente feliz. Nós não somos felizes porque temos tudo e não falta nada, não. Nós somos felizes porque nós decidimos viver contente, como diz o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação. Este é o segredo da vida cristã. Este é um dos segredos da vida cristã. Ser feliz em toda e qualquer situação. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Este é o tema da minha mensagem nessa noite. Você vai sobreviver. Eu quero ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, no verso de número 41 a seguir. Atos dos Apóstolos 27, a partir do verso de número 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro, que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Todos chegaram à terra salvo. Você está aí, diga amém. Espírito Santo, fale conosco através dessa palavra. Nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser ministrados, ó Deus. Ministrados. Que essa palavra possa gerar vida. Que essa palavra possa gerar mudança de vida e fé nos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O contexto desse capítulo de Atos, capítulo 27, é um contexto muito interessante. O apóstolo Paulo está preso. Uns queriam julgá-lo de um lado, outros queriam condená-lo do outro, outros queriam matá-lo de outro. Então Paulo faz uma carta e diz assim: olha, eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. Lógico, em Roma ele tinha muitos amigos, muito conhecidos. E assim aconteceu. Fizeram então um encaminhamento atendendo ao pedido do apóstolo e o enviou a um navio para Roma. Paulo entra nesse navio junto com muitos presos, muitos, na direção de Roma, na Itália. Só que tem algo muito interessante nesse texto. No verso 10, Maria Eduarda, coloca o verso 10 para nós aí. No verso 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: movido pelo Espírito de Deus, movido pela unção de Deus, movido pela graça de Deus. No verso 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Não vai pôr aí, Maria Eduarda? Dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Verso 11. Mas o centurião
cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Então, olha o contexto disso. O apóstolo Paulo vai ser julgado, ele faz um pedido para ser encaminhado para Roma, eles atendem o pedido de Paulo, colocam ele dentro do navio junto com outros presos, mas quando o navio vai sair, o apóstolo Paulo chama e diz: olha, essa viagem não vai ser fácil, essa viagem vai ter muita confusão, vai ter perdas, vai acontecer alguma coisa, essa viagem será desastrosa, ela vai acarretar muitos prejuízos, não só para a carga, mas também para o navio, como também para nós. Sabe, querido, quando eu olho para a igreja, eu vejo exatamente o que está acontecendo aqui. A igreja é um barco, muitas pessoas dentro, muitas pessoas caminhando, um capitão, alguém direcionando, o dono do barco, o dono da igreja, e muitas pessoas dentro, caminhando numa direção. Muitas vezes o pastor se levanta, muitas vezes o líder se levanta e diz: olha, não faz isso, não comece esse namoro. Muitas vezes alguém se levanta e diz: olha, não casa, esse casamento não vai dar certo. Muitas vezes, irmãos, nós chamamos alguns irmãos e dizemos: olha, irmão, esse negócio não vai dar certo, essa empresa não vai dar certo. Muitas vezes nós chamamos outros dizendo: meu irmão, para de querer abrir marcenaria, para de querer, fazer não sei o quê, vamos cuidar de gente. Estou brincando com o Célio ali. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tem gente que faz como esse centurião, não dá ouvidos à voz que está sendo liberada, não dá ouvidos à palavra que está sendo liberada. Quantas vezes eu já chamei alguns irmãos e disse: irmão, não faz isso, irmão, vai mais devagar, irmão, rápido demais não vai dar certo. Mas tem muita gente que diz assim: o que esse pastor pensa para falar? O que ele entende disso? O que ele entende daquilo? Sabe, a Bíblia diz que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Tem muita gente que, em vez de dar ouvidos ao que o altar está dizendo, quer dar ouvidos a especialistas. Especialistas também erram. Tem gente que quer dar ouvidos ao vizinho, vizinho também erra. Quer dar ouvidos ao que o mercado financeiro está dizendo, mercado financeiro também erra. Sabe, irmãos, se você for estudar e ouvir o que aconteceu nessa viagem, a Bíblia diz que a um certo altura da viagem, uma onda começou a bater no barco, e o barco começou a balançar, e aí eles começaram a ficar apavorados, e aí de repente eles começaram a jogar coisas do barco, com medo de o barco afundar. Tem gente assim, que você fala não, mas ele fala assim: ah, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. E no meio da caminhada, irmãos, o vento começa a bater de um lado para o outro, e essa pessoa se desespera. Alguns envergonhados até saem da igreja. Alguns perdem carro, perdem relacionamentos, perdem amigos, perdem negócios, perdem portas extraordinárias que Deus poderia abrir. Por quê? Porque não deram ouvidos àquilo que estava sendo dito. Eu vejo muitos filhos hoje dizerem para os pais: ah, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vejo muitos filhos retrucando com os pais, dizendo: eu estou certo. Eu vejo maridos que conversam com as suas esposas e elas dizem: você não sabe de nada. Eu vejo
Maridos que dizem para sua esposa: ah, você não entende. Quando a esposa diz para você, e as mulheres agora vão concordar comigo, às vezes a mulher olha para o seu amigo e diz: esse cara não é seu amigo. Você diz: ah, você fala demais. Você fala demais. Você implica com meus amigos. O negócio dá mal. Não dá certo. Sabe, querida, essa viagem foi desastrosa. Ela poderia ser evitada se o centurião tivesse dado ouvidos à voz de Paulo. Quantas coisas erradas você fez, quantas decisões erradas você tomou, por quantas situações e caminhos diferentes você se envolveu, e lá na frente você disse: se eu tivesse ouvido, eu não precisaria estar aqui. Se eu tivesse ouvido, eu não tomaria o prejuízo que eu tomei. Você está aí, irmão? E o vento bate, porque o vento vai bater. E as ondas vêm, porque as ondas virão. E joga carga, e joga isso, e joga aquilo, e joga aquilo. Eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Talvez você tomou muitas decisões erradas por não ouvir. Talvez você tomou muitos caminhos diferentes por não ter dado ouvidos à voz do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu amigo, de Deus. Talvez você fez um negócio que não deveria fazer. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez você ainda esteja no meio de uma tempestade, de uma turbulência, mas eu venho com uma palavra profética dizendo: você vai sobreviver. Deus não te fez para morrer no meio de uma tempestade. Deus não permitiu situações para você morrer no meio de uma tempestade. Pastor, e o que eu preciso fazer para sobreviver? Eu não quero pregar hoje, quero compartilhar a palavra com você. O que eu preciso fazer? Primeiro, aprenda a dar ouvidos à voz profética. Aprenda a dar ouvidos à voz profética. Olha o que o texto diz em Atos 27, 22. Coloca aí, Maria Eduarda. Eu vou ler na minha tradução, porque a tradução que ela está pondo lá é um pouco difícil, mas olha o que o apóstolo Paulo diz em Atos 27, 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus, a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. O navio está balançando, as coisas estão difíceis, eles estão jogando bagagem para um lado e para o outro, e agora Paulo está dormindo. Paulo está tranquilo dentro de um barco, porque Paulo confia na palavra que Deus liberou sobre a vida dele. E Paulo mais uma vez se levanta e diz: ei, gente, não tenham medo. Não tenham medo. Fique tranquilo. Agora, pastor, como ficar tranquilo no meio de uma tempestade? Como ficar tranquilo se o barco está afundando? Como ficar tranquilo se as ondas estão quebrando o barco? Irmão, crendo na voz profética que está sendo liberada sobre a sua vida. E é isso que eu libero, meu irmão. Em tempos de pandemia, de lutas, de dificuldade, creia na palavra que tem saído do altar para a sua vida. Deus virá em teu socorro. Uma nova porta vai se abrir. Um novo tempo Deus está estabelecendo na sua vida. Creia na voz profética. Os discípulos estavam no barco. O barco sendo agitado pelas ondas, tempo de afundar.
E olha que o apóstolo Pedro era pescador profissional. Ele estava com medo. E aí Jesus aparece andando por sobre as águas e diz, eles gritam com medo, e Jesus diz, sou eu, não temais. A palavra de Jesus no meio da tempestade é, não temas. Não tenha medo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, não tenha medo. Foi o que o anjo disse para ele, Paulo, não tenha medo. Deus está dizendo para você nessa noite, aí meu irmão, não tenha medo. Vou dizer novamente, não tenha medo. Eu liguei para uma irmã esses dias, eu disse, como que você está, minha irmã? Ela falou, pastor, eu não estou dormindo, eu estou ruim, e não sei o que. Eu falei para ela, não tenha medo. Deus está no controle da sua vida. Deus está trabalhando em seu favor. Isso vai passar. Está ali ela hoje assistindo o culto, tranquila. Não estou aqui para dizer algo para você, querido. Seu barco não vai afundar. Seu barco não vai afundar. Não tenha medo. E o apóstolo Paulo encerra o versículo dizendo assim, ó, creio em Deus que acontecerá do modo como Ele disse. Ah, querido, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele me guiará. Não tenha medo. Tudo que Ele disse na palavra vai acontecer. Vai acontecer. Eu estava vivendo um momento muito traumático na minha vida, quando o Espírito Santo me chamou e disse para mim, levante-se, não tenha medo. Josué estava vivendo um tempo muito difícil. Moisés acabara de morrer. E Josué caminhou com Moisés praticamente a vida inteira. E Josué viu o povo murmurar contra Moisés no deserto. E Josué viu o povo reclamar de Moisés no deserto. E Josué viu o povo se levantar contra Moisés no deserto. E Josué viu o povo querendo matar Moisés no deserto. Agora Deus levanta para ele e diz, você vai pegar esse povo e vai entrar para a terra de Canaã com eles. E Josué, eu? Você mesmo. Certamente Josué ficou com medo, mas Deus vira para ele e diz assim, ó, não temas, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Querido, Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué, Deus foi com Davi, Deus foi com Salomão, Deus foi com Pedro, Deus foi com Paulo. Ele não se esqueceu de você. Deus conhece cada uma das tuas necessidades. Aprenda a dar ouvidos à voz profética. Aprenda a dar ouvidos à voz profética. Esses dias, eu estava com um irmão, e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, e eu disse para ele, vou fazer isso, tal e tal e tal coisa. Ele virou para mim e falou assim, o senhor tem certeza que foi Deus que falou? Falei para ele assim, olha, vou dizer algo para você, mesmo não tendo certeza, mesmo não tendo a convicção de que foi Deus que falou, eu vou fazer, porque uma semente será plantada, e certamente bons frutos darão. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias, mas eu tenho uma palavra profética para dizer. Deus vai fazer com que as suas sementes, com que elas germinem, ela dê frutos, e elas frutifiquem, se multipliquem, para a glória do Senhor. Segunda coisa,
Você vai sobreviver. Mas o que fazer para sobreviver? Cuidado com as decisões que você irá tomar em meio às tempestades. Cuidado com as decisões que você vai tomar em meio à tempestade. Olha o que o texto diz. Atos 27 e 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, porque a onda estava batendo, o vento. Então eles estavam com medo do vento bater no navio e jogar o barco nas pedras e morrer todo mundo. Então, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces ou orações para que amanhecesse o dia. Olha o desespero desse povo. Eles lançaram a âncora e começaram a orar. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Vamos dar um jeito aqui. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-vos. Olha o desespero. Imagine você, dentro de um barco, a onda agitada, vento, você está perto de um penhasco. Vamos pegar o bote, vamos pular na água e vamos nadar. Uma decisão precipitada, uma decisão sem pensar. Cuidado com as decisões que você toma em meio às tempestades da vida. Cuidado com as decisões que você toma em meio às lutas e às tribulações. A Bíblia diz que Noé desceu da arca, construiu uma vinha, e a mesma vinha que ele construiu o derrubou. Ele colhe uvas, faz o vinho e se embebeda, fica tonto. Um dos filhos vai lá e conhece a nudez do pai. A maioria dos teólogos diz que conhecer a nudez do pai é ter relações homossexuais. Então vamos pela maioria dos teólogos. Noé é bêbado, o filho tem relações homossexuais. Noé acorda e lança uma maldição sobre o neto. Ele diz: maldito seja Canaã. Cuidado com palavras que você libera em meio às tantas situações difíceis que nós vivemos. Noé amaldiçoou por todas as gerações a descendência do seu filho. Pastor, mas um filho desse merecia o quê? Não sei, não é problema meu, é problema dele. Tem gente que fala assim: pastor, se o senhor fosse o pai, o senhor fazia o quê? Meu irmão, eu não sou o pai. Na minha casa eu faço isso. Cuidado com decisões precipitadas. Eu vou sair da igreja. Eu não vou conversar com esse irmão mais. Eu não quero mais isso. Eu não vou fazer mais aquilo. Eu vou largar dessa mulher. Eu vou largar desse marido. Eu não aguento mais. Cuidado. Cuidado com decisões precipitadas. O apóstolo Paulo diz: olha, se vocês pularem do barco, vocês vão morrer. É o que tem acontecido, irmãos. Em meio a tantas tempestades que vivemos hoje, tem muita gente pulando do barco. Tem gente que está pulando do barco. Alguns se enveredaram na bebida, outros na droga, outros na prostituição. Alguns apostataram da fé. Outros, nessas pandemias, separaram-se. Agora está uma confusão. Agora está uma bagunça. Sabe mais quem vai se salvar.
não sabe mais quem vai morrer, não se sabe mais se esse casamento restaura, não se sabe mais se essa vida financeira vai conseguir se estabilizar, não se sabe mais se vai conseguir voltar à presença de Deus, não se sabe mais se um dia vai conseguir orar ou fazer uma oração a Deus. Por quê? Tomaram decisões precipitadas. Cuidado. Cuidado. Não avalie, não tome decisões baseado numa avaliação natural. Não tome decisões numa avaliação circunstancial. Não faça isso. Eu, quando me converti, minha mãe conhecia todos os profetas da cidade. Sabe o que é todos? Todos. Ah, Daniel, eu conheço a dona Joana que ora com sapato de fogo. Aí ela ia lá. Eis que te digo. Você vai ter isso, vai ser isso. Aí falava. E um dia, eu fui preparar uma mensagem. E eu disse assim, mãe, já está errada. Só toma decisões baseadas no que os profetas dizem. Para começar, nem Deus diz, eis que te digo. Eu nunca vi Deus falar, eis que te digo. Aí ela fala, eis que te digo, e eu comecei a estudar a Bíblia. Foi quando eu me despertei a estudar. E eu procurei como tomar decisões acertadas na minha vida. Eu comecei a orar. Primeiro, orar. Segundo, ouvir a voz do Espírito Santo. Terceiro, confrontar a minha decisão com a palavra. Quarto, ouvir uma voz profética madura. Não é uma profecia, é uma voz profética madura. Você sabe quem que é a voz profética na minha vida, ministerial? Pastor Oswaldo. Essa igreja não era para ser aqui, era para ser lá embaixo, lá na Rua 9. E aí meu pastor falou assim, eu já tinha feito o projeto, você lembra, Haroldo? A Cílio tinha feito todo o projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico. Na hora que eu fui mostrar para o meu pastor, ele falou assim, não construa aí. Venda esse terreno e compra a casa da Leila e amplia a igreja lá. Até hoje está lá o terreno parado. Sabe por quê? Porque dentro do terreno tem uma mina com 8 metros de profundidade para achar terra firme. Eu poderia sair da casa do meu pastor dizendo assim, meu pastor não sabe de nada. Eu que estou lá trabalhando, eu que vou. Não. Quando eu tenho problemas com a pastora Keila, que é muito difícil, porque ela é um anjo, eu ligo para o bispo Adalberto e digo, cara, o que eu faço? O que eu faço? E ele diz, faz isso, isso e isso. Eu não tomo decisão precipitada. Eu não digo para ela, pega sua mala e vai embora. Eu não quero mais casar com você, olha, você para. Não. Eu ouço uma voz profética para tomar uma decisão não precipitada. Sabe, querido, não se precipite, calme o seu coração, acalme a sua alma. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em seu favor. Pastor, eu vou largar. Não larga não, separa não. Pastor, eu vou sair da igreja. Não sai não, irmão. Não sai não. Calma o seu coração. Pastor, já fiz. Já tomei a decisão, já chutei o balde. Agora você precisa ter paciência e arcar com as consequências. Você não achou que você era o bom? Você não achou que você estava certo? Agora você vai ter que esperar. Quem já fez uma dívida e demorou a pagar igual eu? Para fazer uma dívida foi 2 minutos. O vendedor falou assim, não, vou parcelar em 24 vezes para você, a parcela vai ser R$100. Aí você olhou e falou assim, R$100, 24 vezes, eu pago rapidão. Mas perdeu o emprego. Aí o nome foi para o Serasa, foi para o SPC, tomaram o carro. E agora você está dizendo, e agora? E agora, para recuperar, não vai ser fácil. Paciência.
calma o seu coração. Eu estou com uma palavra sobre a sua vida de calmaria. Tenha paz, acalme o seu coração. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Eu sobrevivi, você também vai. Terceiro e último. Por mais que esteja difícil, decida caminhar em comunhão. Foi só o Arley que está crente aqui hoje, viu? Por mais que esteja difícil, decida caminhar em comunhão. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 34. Agora, o barco já arrebentou tudo. O barco já arrebentou, já voou caco para tudo quanto é lado. O trem já está caindo a bagaça, como diz. Agora, vocês não me ouviram. É difícil falar isso para as pessoas, né, pastor Haroldo? De vez em quando eu e o pastor Haroldo, nós recebemos ligações e temos que ir visitar. E é difícil a gente ter que falar para a pessoa. Está vendo? Você não me ouviu? Por que você não me ouviu? Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Às vezes eu falo para o meu bem, está vendo? Você não me ouviu? Às vezes ela vira para mim e fala assim, já sei o que você vai falar. Não te ouvi? É isso mesmo. É difícil para a gente. Aí eu falo para o Haroldo assim, Haroldo, como é que a gente vai falar, pastor? E o Haroldo tem hora que ele é mais pulso firme do que eu. Porque eu ainda dou uma rodadinha assim para falar algumas coisas. Ele fala assim, por que você não me ouviu? Você devia ter ouvido. É o que Paulo está dizendo agora, olha, agora eu os aconselho a comerem algo. Exorto-vos que comais alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram com ele. Também comeram com ele. O que eu te aconselho? Está difícil? Abandona o barco, não. Procure alguém para ter comunhão. Procure alguém para partir o pão. Procure alguém para abrir o seu coração. Procure alguém para pedir ajuda. Porque tem gente que é tão orgulhoso que ele não pede ajuda. Ele está naufragando, o barco está afundando, as coisas estão difíceis, mas ele não dá o braço a torcer para dizer, eu errei. Quantas vezes eu chego para os meus colaboradores aqui, para os irmãos, para os líderes, para o meu bem, para as pessoas amigas, eu digo assim, eu preciso confessar uma coisa, eu errei. Hoje eu disse para o Lucas, falei, meu filho, nós precisamos aprender a não justificar as coisas. Nós precisamos aprender a olhar para aquilo que está errado e dizer, eu errei, e ponto. Eu não fiz como o Senhor disse, eu não fiz como o Senhor falou. Pastor Haroldo, estou chamando o senhor aqui na minha casa para dizer o seguinte, eu errei, eu não falei o que o senhor, não fiz o que o senhor falou que é para mim fazer, eu tomei uma decisão errada, as coisas estão assim, o que eu faço para corrigir? Tem gente que prefere fugir, tem gente que prefere correr, tem gente que prefere morrer afogado, do que pedir ajuda e reconhecer o próprio erro. Não faça isso, não faça isso. Nós podemos partir o pão, alô? Nós podemos partir o pão, nós podemos ter comunhão uns com os outros, nós podemos tomar o suco da uva juntos, nós podemos participar da mesa do Senhor juntos, nós podemos desfrutar das maravilhas do Senhor juntos, porque eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, você vai dar a volta por cima, você vai dar a volta por cima, no seu casamento, na sua vida financeira, espiritual, eu profetizo, irmão, você vai sobreviver, e você ainda vai viver dias melhores na sua vida.
Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, porque o que Deus está preparando para você é algo grande. Aleluia. Keila tinha uma época que ela era da briga. Ela era da briga. Ela era da faca. Ela é faca. Vocês não acreditam, mas essa menina de 16 anos pegou uma faca para me matar. Se fosse hoje, você ia preso na Lei Maria da Penha. Aí eu aprendi a lidar com ela. Ela ficava nervosa. Você errou. Aí eu dizia para ela assim: eu errei, me perdoa. Aí ela: mas vai pedir perdão desse jeito? Eu falei: mas você quer que faz o quê? Você quer que eu ajoelho? Beije seu pé? Eu quero que você beije meu pé. Tá bom, vou beijar seu pé. Aí eu ia beijar o pé dela: não precisa. Mas não tem mais como brigar, porque eu já quebrei a briga, porque eu já pedi perdão, eu já reconheci o meu erro. Não tem mais o que falar. É assim, irmãos. É assim. É assim que faz. Você precisa entender que nós podemos viver em comunhão, mesmo pensando diferente, mesmo com opiniões diferentes, mesmo com sentimentos diferentes, mesmo com criações diferentes. Você errou? Errei. O que fazer? Tenha paciência. Vamos corrigir isso, mas não abandone o barco. Não fuja. Sabe, não seja orgulhoso. Não seja arrogante. Um dia eu sentei com a Gabriela e falei um monte de coisa que ela tinha que fazer. Você tem que fazer isso. Passado um mês, falei: e Gabriela, fez tudo? Pastor, me perdoa, não fiz nada, mas eu vou fazer. Pronto. Vou ficar dando bronca no quê? Tem mais. Acabou. Se bem que tem hora que a gente quer ficar dando bronca, a gente quer ficar falando, a gente quer... Não. Para de ficar esmagando a cana quebrada. Já está quebrada. Para de esmagar. Para. Fique em comunhão. Fique junto. O pastor Oswaldo um dia veio pregar aqui e falou do porco espinho. Quem sabe a do porco espinho? No frio, os porcos espinhos, lógico, eles têm espinhos. Mas no frio, se eles ficassem sozinhos, eles morriam. Então eles tinham que se esquentar um ao outro, tinha que aquecer um ao outro. Mas quando eles chegavam para se aquecer, o que acontecia? Furava o outro, e aí começava a fazer ferida, começava a sair sangue, e aí eles se separavam. Mas quando eles se separavam, eles ficavam com frio, eles tinham que voltar, e aí se espetavam, e aí até que eles foram se ajeitando, até conseguirem ficarem juntos, sem ferir um ao outro, sem machucar um ao outro. Ô irmão, as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis. O Brasil está vivendo uma crise política, uma crise financeira, uma crise na saúde. O país está, infelizmente, vivendo um tempo muito difícil. Não vamos piorar as coisas. Não brigue com o seu cônjuge, não brigue com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu tenho lutado contra isso lá em casa, porque não é fácil. Emocionalmente, esses dias eu falei com um irmão aqui na igreja, e ele disse para mim assim: pastor, eu estou mal. Eu sei com quem eu falei, lembrei agora. Eu falei com um irmão, liguei para ele, falei: irmão, estou te ligando, ver como é que você está. Ele falou: pastor, ele começou a chorar, falou: pastor, que bom que o senhor ligou. Eu estou mal, eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de fazer isso, eu estou fazendo isso, eu tive que me isolar um pouco, porque de manhã enterra um, de tarde é outro amigo, no outro dia é um parente. Pastor, falei: amigo, vem ficar junto, comunhão. Eu posso te abraçar, você pode me abraçar. Eu posso orar por você, você pode orar por mim.
Eu falei para o Lucas, para o Cristiano Lucas, ele mandou uma mensagem para mim, eu nem respondi a mensagem, já deu uma na lata dele. Falei assim para ele, liga para mim, cara. Liga para mim, pergunta como eu estou. E assim eu faço com todo mundo, e assim eu peço que todos façamos uns com os outros. Comunhão. Comunhão. Olha o que o apóstolo Paulo disse, olha. Todos se reanimaram e também comeram. Quando a gente está junto, a gente se anima. A gente se anima. A Bíblia diz que é melhor em serem dois do que um, porque caindo um, o outro levanta. Você está aí, irmão? Diga comigo, é melhor serem dois. Tem dia que o Lucas fala assim para mim, o senhor faz tudo que a minha mãe quer. Maria Eduardo também, o senhor faz tudo que a minha mãe quer. Eu falei, faço mesmo. Porque na maioria das vezes que nós sofremos no nosso casamento, foi porque eu tomei decisões erradas. E todas as vezes que eu tomei decisões erradas, Keila nunca jogou um tio, uma vírgula na minha cara. Ela dizia para mim assim, eu estava no fundo do poço, irmão, não tem mais fundo do poço do que morar na casa da sogra. Eu estava lá. Ela está lá em casa assistindo, obrigado, viu sogra, você é uma benção. Mas para mim era o fundo do poço. E ela dizia para mim, meu bem, nós vamos dar a volta por cima. Marcelo, você vai dar a volta por cima. Nós vamos dar a volta por cima. Eliane, você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Emerson, Rafaela, você vai dar a volta por cima. Vai dar a volta por cima, Cláudia, Marcão, vocês vão dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima, irmã da Cristiane. Você vai dar a volta por cima. Ela dizia, meu bem, estou com você. Nós vamos dar a volta por cima, nós vamos vencer. E ela me abraçava, e ela me beijava, e ela orava por mim, ela ia para o monte orar. Minha mulher nunca jogou nada na minha cara. Nunca. E olha que eu fazia cada coisa errada, tomava cada decisão precipitada, eu era muito afoito, eu queria crescer e já tomava. E ela sempre em comunhão comigo. Sempre em comunhão, sempre em comunhão. É por isso, meu bem, eu faço tudo o que você quer. Por isso. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Atos 27, 42. Atos 27, 42. Olha o que diz o texto. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. E os demais, ou os outros, uns em tábuas, ou seja, lembra do filme Titanic? Um segurando em boia, em tábua, tábua não sei se era de tábua Titanic, acho que era, né? Em tábua, em ferro, no que sobrava. Uns segurando em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos, quantos? Quantos? Ninguém se perdeu. Todos chegaram à terra. Diga para essa pessoa do seu lado, você vai sobreviver. Então, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver, Anderson. Você vai sobreviver, Igor. Você vai sobreviver. Pérola, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Irmão Moreno, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Isaías,
Você vai sobreviver, meu amigo. Daine vai sobreviver. Porque todos chegaram a salvo. Todos chegaram a salvo. Você vai se salvar dessa tempestade. Isso vai passar. Pastor, e se eu não conseguir colocar as coisas no trilho novamente? Continue caminhando. Continue em comunhão. Continue nadando. Continue crendo. Continue ouvindo. Mas não abandone o barco. Porque ele é o lugar mais seguro que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos ficar de pé.